Olá, vamos às notícias desta sexta-feira. O J Mais ABC está começando. Leandro Amaral traz os principais fatos da política da região. Fim da greve de trabalhadores no transporte público de Mauá. Preço da cesta básica volta a apresentar elevação nesta semana. A previsão do tempo para este final de semana e as notícias do esporte na região. Vamos receber em nossos estúdios o vereador de Santo André, Ailton Lima, do Solidariedade, o 77. Obras do programa Drenar alteram o trânsito da Rua Afonsina, no Rude Ramos, a partir desta terça-feira. Começamos o jornal desta sexta-feira apresentando os principais fatos da política na região. Nesta semana vamos falar com ele, Leandro Amaral, por telefone. Boa noite, Leandro. Boa noite, grande Joaquim. Boa noite, amigos do J Mais ABC. Tudo bem, Joaquim? Maravilha. Eu apareci aí limpando a boca no começo do jornal, porque me pegaram de surpresa aqui, mas não é para destilar nenhum veneno aí. O que está acontecendo na política? Pois é, Joaquim. Essa sexta-feira, feriado em muitos lugares, né, Joaquim? Emenda de feriado, mas todas as atenções voltadas para Brasília e o anúncio dos ministros. Uma expectativa de, né, Joaquim? Pois é, e parece que a presidente Dilma Rousseff ficou brava que teria vazado o nome do meu xará, Joaquim Levy, aí, o ex-secretário do Tesouro, e falou, não vou anunciar mais nada. E aí não anunciou, parece que por enquanto até agora não sai, né? Exatamente, Joaquim. Vazaram 4 nomes. O seu xará, como você bem disse, Joaquim Levy, que foi secretário do Tesouro para assumir o Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa para assumir o Ministério do Planejamento, Cátia Abreu para assumir o Ministério da Agricultura e Armando Monteiro, que foi candidato a governador em Pernambuco e perdeu, para assumir o Ministério do Desenvolvimento. Agora, para o ABC, o que interessa é que com esses anúncios confirmados na próxima semana, há quem diga na segunda, há quem diga na quinta, Miriam Belchior deixa o Ministério, ou seja, mais um nome do ABC que perde espaço, assim como Gilberto Carvalho, que também deve deixar o primeiro escalão. Certo. E do ministro da Saúde, Arthur Quioro? Você tem alguma informação, Leandro? Pois é, Joaquim, essa continua sendo a maior incógnita. No primeiro momento especulou-se uma troca no Ministério, só que aí sairia de um nome do ABC para ter outro do ABC. Sairia Arthur Quioro e entraria o ex-prefeito de Diadema, atualmente secretário da Saúde de São Paulo, José de Filipe Júnior. Por essa informação não foi confirmada. De qualquer forma, Joaquim, caminha para o ABC passar de 3 ministérios até então no governo Dilma para ter apenas um, só o Ministério da Saúde. E mais do que o ABC, quem perde nomes importantes no primeiro escalão do segundo governo Dilma é o ex-presidente Lula, né? Pois é, Joaquim, tanto que mesmo nessa queda de braço da Fazenda, o primeiro nome indicado pelo ex-presidente Lula foi Henrique Meirelles, que tinha sido eleito deputado federal, e aí em 2002 o Lula o chamou para presidir o Banco Central, num gesto claro ao mercado de alguém que teria autonomia durante o seu primeiro mandato. E Lula aconselhou Dilma a fazer o mesmo agora, chamar um nome que não frustrasse as expectativas, pelo contrário, surpreendesse. Então o primeiro nome era o Henrique Meirelles, só que a Dilma recusou. O segundo nome era o do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, mas dessa vez Trabuco recusou o convite. E o plano B de Dilma foi justamente o seu xará Joaquim Levy. Maravilha. Olha, daqui a pouquinho no terceiro bloco do J+, eu vou receber aqui o vereador Ailton Lima, do Solidariedade, que foi candidato a deputado estadual, teve uma votação bastante expressiva. Você que acompanha muito os bastidores, está fazendo direto da Câmara, fazendo pinga-fogo ali na Câmara de Santo André. Já tem alguma questão para deixar para ele responder no terceiro bloco aí ou não? Temos sim, Joaquim. Aliás, agradecer a presença do Ailton Lima e já perguntar para ele a respeito, claro, da presidência da Câmara, que o bloco independente e oposicionista se articula para não repetir a façanha de tirar do governo a principal cadeira e, principalmente, Ailton Lima já é candidato a prefeito para a sucessão de 16? Tá feita a pergunta, ele vai responder no terceiro bloco. Leandro Amaral, bom final de feriado, bom fim de semana, a gente se fala na segunda-feira. Para você também, meu São Paulino Joca, você vê que estão querendo aposentar o Rogério antes da hora, né? E um abraço aos amigos do J+. Colocaram na marca do Cal, para não falar que é a pênalti. Pois é, e assim. Agora acho que quem vai para a marca do Cal é a própria empresa na justiça. Pois é, vai cair na malha. Mas tá bom, Leandro. Obrigado, até segunda-feira. Se Deus quiser. Um abraço a você e aos amigos do J+. Tá ótimo. Motoristas e cobradores da aviação Cidade de Mauá, que
que cruzaram os braços na manhã desta sexta-feira decidiram voltar ao trabalho depois que o empresário Baltazar José de Souza se comprometeu a honrar os pagamentos aos funcionários demitidos. Desde as 3 da tarde desta sexta-feira, 9 linhas municipais operadas pela Aviação Cidade Mauá voltaram a circular normalmente, ou seja, com atraso. Esta é a 3ª vez que os trabalhadores cruzam os braços, justamente pela falta de pagamento dos direitos trabalhistas por parte do empresário. Desta feita, aproximadamente 100 empregados estavam parados, com os braços cruzados, o que afetou aproximadamente 5.000 pessoas. Esse número seria muito maior não fosse o feriado na cidade. Isso porque em Mauá, o Dia da Consciência Negra está sendo comemorado atrasado, nesta sexta-feira. Quero fazer um comentário aqui rapidinho. Como a greve foi muito rápida, dá para pensar o seguinte: que direção, sem fazer trocadilho, esses trabalhadores, esses motoristas têm que marcam uma greve no meio de um feriado? Não vai ter efeito nenhum. Essa greve só podia ser uma greve passageira. A Prefeitura de São Bernardo tem feito algumas alterações no trânsito da cidade para seguir com as obras do programa Drenar. A partir da próxima terça-feira, o motorista que passar pela rua Afonsina, no bairro do Rude Ramos, em São Bernardo, notará algumas alterações viárias. As mudanças ocorrerão devido às obras de combate às enchentes da Vila Vivaldi. As alterações que fazem parte do programa Drenar deverão permanecer até o final de dezembro, que é quando está prevista a conclusão das obras neste trecho. De acordo com a Secretaria de Transportes e Vias Públicas, não haverá grandes mudanças nas imediações. O trecho da Rua Afonsina, compreendido entre as ruas Ida Leone Cleto e Guilherme de Almeida, funcionará com apenas uma faixa de rolamento no sentido Largo São João Batista. Já quem segue em direção a Santo André deverá entrar obrigatoriamente à direita na Rua Ida Leone Cleto e fazer um desvio um pouco maior para retornar à Afonsina e assim poder acessar o sentido Santo André ou Avenida Lauro Gomes. Em algumas ruas do bairro, o trânsito será somente local e o acesso será permitido apenas para os moradores dessas vias, como é o caso da Rua Doutor Gabriel Nicolau. A partir da próxima semana, mais 4 bairros de São Bernardo passam a contar com coleta de lixo seletiva porta a porta. Entre os bairros estão o Alves Dias, Baeta Neves, Cooperativa e Jardim do Mar. Com mais esta expansão, o município chega à marca de 41 bairros atendidos. O objetivo da Prefeitura é que o serviço alcance toda a cidade até o fim do ano. A coleta seletiva ajuda a reduzir o volume de lixo que é enviado para descarte em aterro sanitário, além de contribuir para a geração de renda dos trabalhadores que atuam nas 2 cooperativas de reciclagem da cidade. Dentre os resíduos que podem ir para a coleta seletiva estão papéis, papelões, cadernos, revistas e jornais, caixas e embalagens em geral, garrafas, copos, potes, sacolas e outros plásticos, latinhas de alumínio, latas e outros metais, e vidros que devem estar separados dos demais materiais e embalados de forma segura. E é muito importante ficar atento ao que não vai para a coleta, como restos de comida, guardanapos e lenços de papel usados, fotografias, fita crepe e etiquetas adesivas, lâmpadas, materiais eletrônicos, pilhas e baterias, sujeira das vassouras, de cinzeiros e de animais. A partir do dia 24, sempre às segundas-feiras, no período noturno, os coletores passarão pelo Alves Dias. Às terças e quartas-feiras, no período diurno, o serviço passará na região do Baeta Neves, enquanto no bairro Cooperativa, o atendimento será às quintas e sábados, também no período diurno. Já no Jardim do Mar, o caminhão da coleta seletiva irá atender às sextas-feiras, durante o dia. Esse trabalho é comandado pelo secretário de Serviços Urbanos, Tarcísio Secoli. A seguir, a previsão do tempo para este final de semana e os destaques do esporte na região. Não saia daí, a gente volta já já. Na Grande São Paulo, o sábado promete ser de sol, calor e pancadas de chuva na parte da tarde ou à noite.
Já no domingo, o tempo ficará instável e a chuva será constante. No litoral paulista e no interior, o tempo ficará firme, tanto no sábado quanto no domingo, mas a temperatura tende a cair um pouco com possibilidade de chuva a qualquer momento. Então, vamos conferir como ficam as temperaturas na previsão do tempo para este final de semana. Em Santo André, no sábado, a mínima será de 20 e a máxima de 30 graus. Na capital, mínima prevista de 20 graus e máxima de 32. Já no litoral paulista, em Santos, as temperaturas devem oscilar entre 22 graus de mínima e 34 graus de máxima. Em São Carlos, no interior paulista, a mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 32. Já no domingo, em Santo André, a mínima será de 19 graus e a máxima de 25. Na capital, a mínima será de 19 e a máxima de 27 graus. No litoral, em Santos, as temperaturas devem oscilar entre 21 graus de mínima e 27 graus de máxima. Em São Carlos, a previsão é de 21 graus de mínima e 20 graus de máxima. E agora o J Mais ABC abre espaço para os destaques do esporte da nossa região. A Seleção Brasileira de Futebol de Cegos, que disputa o Mundial da modalidade, realizado em Tóquio, no Japão, goleou a Alemanha por 4-0. A Seleção Brasileira é o único tricampeão do torneio e está em busca do 4º título. O grupo é composto por 5 jogadores e somente o goleiro pode ter a visão total. É o caso do goleiro Vinícius Tranchese, atleta de 21 anos da Associação de Pais e Amigos dos Portadores de Deficiências Visuais de São Bernardo. Na primeira fase, a seleção canarinho ficou com a primeira colocação do Grupo B, com 2 vitórias e 1 empate. Já nesta sexta-feira, conseguiu passar pela seleção alemã ao vencer com 2 gols de Jefinho e 2 de Ricardinho, ainda no primeiro tempo. Com esse resultado, o Brasil enfrentará a China pela semifinal neste domingo. E na disputa dos Jogos Abertos do Interior, que está sendo realizado na cidade de Bauru, a delegação de São Bernardo segue firme na busca pelo 4º título de campeã. As primeiras conquistas vieram do atletismo. O heptátulo trouxe 1 ouro com a atleta Giovana Aparecida e 1 bronze com Jussiele Pereira. E na prova de revezamento 4x100, livre feminino, a equipe de São Bernardo foi a campeã na modalidade. Já na prova de salto com vara, o atleta Vinícius da Silva ficou com a medalha de ouro ao saltar 4,90 m. E nas provas por equipe, o São Bernardo venceu as donas da casa pelo placar de 3-1 no futebol de campo. Com esse resultado, o Tigre avança para a segunda fase junto com as equipes femininas de Piracicaba e São José do Rio Preto. E a cidade de São Bernardo é candidata a sediar a Olimpíada Caipira de 2016. É assim que são chamados os Jogos Abertos do Interior. Caso São Bernardo seja escolhida para receber a edição dos Jogos Abertos de 2016, será a 3ª vez que a cidade abrigará a tradicional competição. Ela já foi sede em 1973, ano em que foi campeã pela primeira vez, e em 2006, ano em que foi vice-campeã. A expectativa é de que o município seja eleito, uma vez que nos últimos 6 anos tem investido em equipamentos esportivos de ponta, como centros de atletismo e de ginástica, além de diversas reformas em campos da cidade. Segundo o secretário de Esportes e Lazer, José Alexandre Pena Deveza, o São Bernardo é uma cidade que investiu muito na reforma, manutenção e construção de novos equipamentos esportivos. Além de ter uma população onde a cultura do lazer e esporte é forte. O município concorre com Votuporanga em disputa que será definida por eleição realizada neste domingo na sede do comitê dirigente da edição deste ano, em Bauru. E neste final de semana começa a decisão da Copa Paulista de Futebol. Santo André e Botafogo disputam o título da competição, além de assegurar uma vaga na Copa do Brasil de 2015. Na primeira partida da grande final, o Ramalhão recebe a equipe de Ribeirão Preto no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, às 10 da manhã deste domingo, já que Santo André não tem estádio. E para encher as arquibancadas de fanáticos pelo time andreense, o torcedor que for ao estádio com a camisa do clube, de qualquer época, não vai pagar ingresso. Já para o torcedor que não vai até o estádio e quiser acompanhar esta decisão no conforto de casa, a TV Mais ABC transmite Santo André e Botafogo ao vivo em parceria com a Rede Vida a partir das 10 da manhã pelo canal 27, o seu canal do esporte na região. Agora o J Mais ABC vai falar de economia. A
Alta de 1,54% faz consumidor do Grande ABC gastar R$ 6,91 a mais na cesta básica desta semana. O preço dos itens da cesta básica continua em alta essa semana na região. De acordo com a nova pesquisa realizada pela Crasa, os 34 itens da cesta básica tiveram um aumento de 1,54%, um custo adicional de R$ 6,91 para o bolso do consumidor. O quilo da batata está 11,33% mais caro e é encontrado em média por R$ 2,85. O alface também apresentou um aumento de 10,11% e está custando R$ 2,07 a unidade. A tendência é que, com a falta de chuvas e a maior demanda em decorrência do calor, faça com que o alface continue a apresentar elevação no preço. Outro destaque foi o preço do leite, que encareceu 6,16%. Nos meses de junho e julho, o leite podia ser encontrado a R$ 2,10 o litro, mas com a seca, que piora a qualidade das pastagens e requer mais gastos com ração, o litro está em média por R$ 2,24 esta semana. Os produtos de higiene pessoal subiram 1,86% e os de limpeza doméstica 1,32%. A carne de segunda, como a 100, também apresentou reajuste de 1,39% e está custando R$ 13,84. A carne de primeira, como o colchão mole, subiu 1,20% e está em média por R$ 20 o quilo. Na contramão das altas vem o açúcar, que apresentou queda de 2,72%, sendo encontrado por R$ 1,30 o quilo, e o arroz, que diminuiu 2,19% e é encontrado por R$ 9,40 o pacote com 5 quilos. O valor total dos itens que compõem a cesta básica é de R$ 455,09 esta semana. E agora nós vamos dar uma dica para lá de gostosa e que ainda pode te ajudar a ganhar dinheiro neste final de ano. Nós fomos até a cozinha da culinarista Érica Vieira, que vai ensinar a fazer um panetone diferente. Vamos ver? O fim de ano se aproxima, Natal e Ano Novo chegando e as pessoas adoram desfrutar do delicioso panetone. Eu vou fazer um panetone salgado. Eu vou colocar de recheio nele calabresa com mussarela. Primeiro aqui eu vou usar 500 gramas de farinha de trigo. O ideal é não colocar farinha com fermento. Usar a melhor farinha que tem no mercado, que a qualidade é sempre melhor para a sua receita. Aqui então tem 10 gramas de sal. Agora eu vou colocar o açúcar. São 20 gramas de açúcar. Tem que colocar a receita certinha? Coloca as medidas certas, porque se você errar no açúcar, a massa vai crescer demais, porque o açúcar ele faz a massa crescer muito. E aqui tem o fermento. Eu uso o fermento granulado, porque a durabilidade dele é bem maior do que o fermento biológico. Então aqui sempre mexendo, eu mexo os secos primeiro. E aqui eu vou colocar, são 20 gramas de margarina. Eu coloco a margarina que a gente usa em casa mesmo, porque o sabor é bem melhor. E já vou colocar a água, são 260 ml de água. Colocando sempre no centro e mexendo do centro para as laterais. Sem medo de grudar na mão, sem medo de fazer bagunça na cozinha. Aqui, quanto mais você sova a massa, mais ela fica macia. Vamos agregando a farinha, a massa, e sovando, esticando. Conforme você vai esticando a massa assim, você vai ativando o glúten, que é o que dá elasticidade para a massa e que dá a maciez, né? Ó, você pode ver que ela não gruda na mão. Agora a gente vai bolear e deixar 30 minutos
porque agora a gente vai colocar o recheio e é bom que ela esteja macia, porque senão o recheio ele não entra direitinho. Bom, agora eu vou abrir a massa. Ela já descansou 30 minutos. Bom, depois de 30 minutos de descanso e colocada na forminha, vamos aguardar 2 horas para crescimento da massa. Porque agora ela fica maiorzinha e facilita, porque ela cresce mais. Quanto mais descansar a massa, mais macia ela fica. Vamos colocar agora no forno. Vai assar 45 minutos, dependendo do seu forno. Olha, ele tá bem assadinho. Deu fome nessa hora que a gente não jantou ainda, mostrar um panetone desse. Mas, a seguir, nós vamos matar a fome de política. Vamos receber em nossos estúdios o vereador Ailton Lima, do Solidariedade de Santo André. Não saia daí, a gente volta já já. E agora vamos conversar com o vereador Ailton Lima, do Solidariedade de Santo André. Vereador Ailton Lima, obrigado pela presença na bancada do J Mais ABC. Sou eu quem agradeço, Joaquim, a você, a TV Mais, por mais uma oportunidade. Aliás, sempre que somos chamados aqui, fazemos questão de vir aqui. Quem se sente prestigiado sou eu. Muito obrigado pelo espaço. Maravilha. Eu pedi para o Leandro Amaral fazer uma pergunta. Ele é fominha, já fez 2. De repente, se eu deixasse, ele não deixava espaço para eu perguntar nada. Mas ele fez 2 perguntas muito boas. As articulações acontecem agora na Câmara em relação à mesa, a eleição da presidência, que é mais importante. 2 anos atrás, vocês conseguiram driblar a articulação do prefeito Carlos Grana e fizeram a presidência com o vereador Donizete Pereira. Há essa possibilidade agora, como é que está sendo a articulação? Porque fazer a presidência da Câmara, principalmente no ano em que vai ter a eleição para prefeito e para vereador, né, 2015 e vai ser em 2016, o mandato de 2 anos, é fundamental. Eu faço essa primeira pergunta e depois nós vamos falar de prefeitura. Tá certo. Bom, respondendo ao Leandro, a você e a quem nos assiste aí, eu vejo com maior dificuldade. Gostaria até, Joaquim, de estar mais animado. Acontece que naquela primeira presidência, o governo ainda não havia se instalado, o Aidan ainda estava saindo. Hoje já houve um tempo aí para o governo Grana se compor com a Câmara, durante 2 anos criar relacionamento. Então, evidentemente que isso dificulta. Tem uma base mais que eu acho que mais do que ampla ali na Câmara. Não teve nenhuma dificuldade em votações, até porque acho que também não é esse o interesse. Eu mesmo votei inúmeros projetos ali. Então, creio eu que desta vez seja um pouquinho mais difícil, mas é apenas também para a gente não sair aí contando vitória antes do tempo. Eu sou muito cauteloso com as minhas ações, mas no que depender de mim, a Câmara continuará sendo independente e isonômica, como deve ser todas as câmaras. Agora, o PT tem dificuldade para botar um nome como presidente. Não só porque precisa compor com outros partidos, mas em função do resultado da eleição presidencial em Santo André, onde 66%, se eu não me engano, foi isso? 66% dos eleitores votaram contra o PT. Eu não diria nem que eles votaram no Aécio Neves. Verdade. Ficou muito claro isso. O senhor também tem essa definição de que 66% do eleitorado de Santo André, 66% votaram contra o PT? Olha, essa diferença ainda não é maior por conta da máquina política que é o PT. Então, eles trabalham muito na contra-informação, pregando medo, o pavor. Isso tudo termina desaquecendo um pouco esse sentimento anti-PT, que aqui na região eu creio que seja maior, principalmente em Santo André. Mas chegamos aí a 60 e tantos por cento. Hoje eu imagino que o PT seja aí 22% de aceitação, o restante é rejeição. O prefeito terá dificuldade de emplacar um nome do próprio partido, tá? Eu vejo que eles já estão pensando nisso, já estão sinalizando com possibilidade de compor com algum nome diferente, com algum nome de um outro partido. Isso já facilita para eles um pouco essa articulação. Com relação à rejeição, Joaquim, eu acho que dificilmente o governo Grana
terá tempo de reverter isso, porque não é nenhuma rejeição a ele, é uma rejeição ao partido que ele faz parte. E como eu acho que ele não vai trocar de partido, não é louco, né? Então entendo que essa rejeição ele não reverte daqui para 2016. Agora, uma prova disso, logo depois, terminado o segundo turno, na terça-feira houve uma sessão na Câmara de Santo André, que eu acompanhei. O pessoal do PT armou lá um bolo para cantar parabéns para o ex-presidente Lula, que tinha feito aniversário no dia 27 de outubro, e o senhor foi para a tribuna para fazer um discurso. Praticamente foi impedido de discursar, né, com apupos, o pessoal tomando as galerias ali. Os outros vereadores nem conseguiram discursar. O senhor fez um discurso forte, incisivo, que foi para as redes sociais. E eu confesso, teve uma repercussão que eu jamais havia visto. Eu tinha visto no dia, tinha mais de 60 mil visitas a esse vídeo. O senhor me falou agora que deu 104 mil no total. Exato. Essa é uma outra demonstração de que o quadro político na cidade ele está preparado para ter uma candidatura oposicionista para enfrentar o PT em 2016. Eu vejo que o cenário nunca foi tão positivo, Joaquim. Houve por parte do PT ali no dia 28, que foi a primeira sessão após, na realidade o que eu chamei de escárnio, porque a quem ganha não pode ser dado aí ainda o bônus de tripudiar. E eles quiseram fazer isso. Aliás, com a desculpa de comemorarem lá o aniversário do Lula, que é no dia 27, coincidentemente o mesmo dia que eu faço também, completei 49 anos, no último dia 29. Então atrasado, 27. mas parabéns. A gente Muito não bota obrigado. parabéns adiantado, mas atrasado pode. E aí eles aprontaram aquilo, levaram lá um bando, eu não chamo mais aquilo de militantes, eu chamei de milicianos, porque o PT hoje perdeu a militância histórica deles. A militância deles hoje está no PSOL, está no PCdoB, estão em outros cantos aí porque se envergonham do que o partido se tornou. Não era esse o sonho do petista puro lá de 1977, 78. O que eles sonharam para o Brasil, era um outro país diferente desse dos escândalos. Então, o que eles têm hoje são pessoas alugadas. E claro que a todo mundo que está alugado quiseram nos impedir ali, aliás, impediram sim, na terça-feira, mas quando chegou na quinta-feira foi a hora da gente ir à forra, né? Então tive todo o tempo parlamentar ali disponível e pude fazer realmente um grande discurso, um dos melhores que eu já fiz, porque quando a alma da gente está tocada, Joaquim, sai de nós aquilo ou de melhor ou de pior. E nesse caso saiu de melhor, nos surpreendemos aí com a quantidade de adesões e de visualizações, um vídeo de 11 minutos que nós postamos e alguns comentários eram assim: Ailton, eu não consegui desligar antes, ou seja, assisti na íntegra. Isso tudo significa que esse sentimento de basta, de chega, ele está muito forte, Joaquim, tanto aqui na cidade quanto no país, mesmo que a gente tenha tido o resultado que a Dilma teve, eu entendo que ela ganhou, mas não levou. Está numa solidão aí completa, está tendo dificuldade, e aqui na cidade nada mais é do que o retrato, principalmente da região sudeste aqui para baixo. Esse sentimento está muito forte, muito difícil, 104 mil visualizações, para mim foi um recorde de tudo que eu publiquei até hoje. Então eu até espero que eles voltem a aprontar outras molecagens lá. É levantar a bola, né? Exato. Agora, realmente a gente tem que deixar claro, porque nós brigamos tanto para restaurar o Estado de Direito democrático no Brasil, que nenhuma espécie de ditadura pode ser admitida. E quando se tenta impedir um parlamentar de exercer o seu direito, de ir à tribuna e falar, isso é uma ditadura, e que não pode. Nós podemos confundir. O poder legislativo é a casa do povo, não é a casa da mãe Joana. Quer dizer, tem uma diferença muito grande. Agora, essas 104 mil visualizações te colocam como pré-candidato a prefeito? Joaquim, esse discurso já tenho ouvido aí de alguns grupos que têm nos procurado. A cidade anda insatisfeita, o país anda insatisfeito e não é diferente o resultado na nossa região. Aqui, que é o berço do PT, onde todos conhecem bem a maneira como o PT faz política, esse descontentamento é ainda maior por conhecimento de causa. Temos sim algumas conversas. O presidente nacional do meu partido, Paulinho da Força, que Paulo aliás, Pereira da Silva, deputado federal, meu amigo pessoal, quero mandar um abraço para ele. Ele quer agendar contigo aqui uma visita, Opa, quer vir vamos receber. aqui a participar do programa. E ele tem dito o seguinte, que o partido, para crescer,
teria que colocar, principalmente em cidades grandes aí, uma candidatura própria. Evidentemente que o discurso ou esta fala agora pode ser precipitada no sentido de que eu coloque o meu nome. Claro que como partidário ele estará sempre à disposição. Sim, não fujo de debate, não fujo de assuntos difíceis não. Porém, me colocar hoje já como candidato, de repente você constrói muros em torno de uma candidatura. Eu não quero construir muros, eu gostaria aí de conversar com outros setores da sociedade, com outros partidos políticos aí, para que a gente faça parte, sim, de quem sabe aí uma terceira via com possibilidade real de exercermos um governo diferente de tudo que aí está, porque a população já votou descontentamento em 2008, se decepcionou, infelizmente, quis a mudança. O governo que foi eleito em 2008 não representou essa mudança. Foi mais uma decepção para a nossa cidade, mas essa sociedade continua desejando essas mudanças. E se eu puder fazer parte de um projeto que signifique esses anseios atendidos, claro que com certeza. Mas necessariamente não precisa ser o meu nome. A gente está aí para construir. Falando em terceira via, eu vejo o PT, fatalmente o prefeito Carlos Grana vai ser candidato à reeleição, não tem como não ser. Agora, quem seria a segunda? Não tenho. Acho que é quase que uma eleição plebiscitária, não é? Pode ser quase que uma segunda via. Eu acho que é. Não, acho que é a oposição mesmo. Aliás, eu li uma declaração hoje da ex-vice-prefeita e ex-vereadora Dina Zexer, que tem uma liderança política forte na cidade, e ela falando que ela entende que a oposição deve sair unida com um nome só. O senhor acha que isso também esse é o caminho? Olha, nós usamos o termo terceira via até em respeito a outros postulantes também. No que diz respeito à Dina, aí eu fico algemado de contradizer qualquer fala da Dina, porque é uma das pessoas que mais eu respeito e gosto politicamente. Tem um histórico maravilhoso na nossa cidade. Infelizmente, saiu frustrada também de um governo que ela queria que fosse melhor, e eu atesto isso porque a gente conversava muito, ela discordava de muita coisa que poderia ter sido melhor no governo em que ela participou como vice-prefeita e eu como líder também ali do bloco de situação. Mas a questão de que a oposição deve sair unida, eu vejo que sim, porém não sei se em apenas um nome. De repente é possível outros nomes que tenham desejo, que tenham vontade, se coloque aí um pouco mais, e aí no segundo turno eu acho que é um caminho natural aí de plebiscito mesmo, ou seja, quem quer o que está aí e quem não quer, quem não deseja muito mais isso. Maravilha. Vereador Ailton Lima, eu ficaria aqui até o final da noite, tem assunto para gente. Nós vamos fazer um programa inteiro mais discutindo essa questão política da cidade, mas obrigado, infelizmente, o tempo de jornal até estouramos, já estão me dando bronca aqui. Mas obrigado pela entrevista, até a próxima. Vamos esperar o Paulinho da Força aqui nessa bancada para a gente também fazer uma entrevista com ele. Com certeza. Obrigado, Joaquim, obrigado, telespectador da TV+, obrigado à direção dessa empresa aqui, que é, na minha opinião, o veículo mais importante regional, onde você pode ser assistido aí e que traz notícias competentes aqui dentro da tua grade de programação aqui. Muito obrigado a todos. Tá ótimo. O J mais ABC dessa sexta-feira fica por aqui. Você pode rever o nosso jornal agora em novos horários, à meia-noite e às 6h30 da manhã. Eu agradeço a sua companhia e deixo o convite para a edição desta segunda-feira, ao vivo, às 7h30 da noite. A gente vai falar com o superintendente do SEMASA, o Ney Vaz Júnior. Tenha um ótimo final de semana. Até mais.